Bom, depois de uma mini-novela envolvendo o Zubeldia, Ramon Dias vai ser o treinador do Internacional. Alguns estão gostando da ideia, outros não, é algo natural no futebol. Só que uma coisa chama atenção e alguns de vocês têm me questionado. A última passagem dele, pelo Olímpia, o último clube que ele atuou. Isso porque ele ficou por lá por somente 7 jogos? Por que ele ficou tão pouco tempo na equipe paraguaia? O que está por trás disso? O Ramon Dias chega no Internacional talvez ultrapassado? Vamos lá que eu apurei algumas informações em relação a isso para acabar com essa dúvida de vez. Mas antes, deixa eu agradecer para os membros aqui do canal, os nomes estão aí na tela. Com a ajuda de vocês, com o apoio mensal de vocês, esse trabalho aqui se torna possível. Muito obrigado a cada um que acredita e está ajudando nessa trajetória que a gente tem por aqui e nessa conversa quase que diária sobre o nosso Internacional. E eu quero te convidar também a se tornar membro. Se tu quiser te tornar membro, também ajudar o canal desta forma, é só clicar no botão Seja Membro que está aqui embaixo. Mas se tu não puder, não quiser, tá tudo bem. Deixando o teu like, tu já me ajuda demais. E se tu compartilhar esse vídeo em grupos de colorados no WhatsApp, ó, maravilha. Bom, o Ramon Dias foi contratado pelo Olímpia em julho desse ano. Mas no final de agosto, simplesmente não era mais treinador da equipe. Menos de 2 meses no comando. Então, primeiramente, vamos falar de resultados. Ele não começou mal por lá. Nas 3 primeiras partidas, ele teve 2 vitórias e um empate. Invencibilidade, tudo ok. Só que nas outras 4 partidas, nas 4 partidas que vieram depois, justamente contra os times na parte de cima da tabela do Campeonato Paraguaio, o negócio já não funcionou muito bem. Foram 3 derrotas e um empate. E o Olímpia numa situação meio chata lá no futebol paraguaio. E diante disso, o Ramon Dias pediu demissão do cargo. Então, o primeiro ponto importante destacar, ele não foi demitido, ele pediu demissão, optou por deixar o Olímpia. Só que aí tem outros 2 pontos importantes que motivaram esse pedido de demissão, que vão muito além desta falta de resultados nestas 4 partidas, que convenhamos, é um curtíssimo prazo. A insatisfação do Ramon Dias e também uma importante vontade dele. Primeiro a gente vai falar sobre a insatisfação. O Ramon Dias achou a Liga Paraguaia, não tem uma outra palavra para dizer, extremamente desorganizada, discordou de muitas coisas em relação ao futebol paraguaio, em relação à organização da Liga Paraguaia, principalmente em relação a algumas regras que ele não concordava, como, por exemplo, a obrigação de ter pelo menos um jogador sub-18 junto ao elenco principal em todas as partidas. Ou seja, é obrigatório ter um jogador sub-18. E isso acaba tirando o lugar de talvez outro jogador que poderia estar no banco de reservas e ajudar a mudar o jogo, a mudar um resultado. E ele também discorda muito, por exemplo, da proibição de os jogadores poderem aquecer no gramado antes dos jogos, como acontece por aqui, como a gente vê em todas as partidas. Lá é proibido. E essas são algumas discordâncias que fizeram o Ramon Dias meio que perder o tesão. Ver que as coisas não eram exatamente como ele pensava. E aí entra uma vontade. Isso porque ele tinha vontade de voltar ao futebol brasileiro. Nesse momento, isso faz coisa de 1 mês, ele já vinha recebendo propostas de times do nosso futebol para voltar ao futebol brasileiro. E isso mexeu com ele. É uma vontade muito grande dele de voltar ao nosso futebol e mostrar serviço por aqui. Então esses 2 pontos motivaram muito mais esse pedido de demissão dele do que propriamente a falta de resultados. Que sim, também é importante e deixa uma pulga atrás da orelha do torcedor colorado. Afinal, quando chegou na hora de bater de frente com os times da parte de cima da tabela do futebol paraguaio, ele não conseguiu. Foram 3 derrotas e um empate. Mas como ele pediu demissão, não foi demitido pelo Olímpia, não foi por causa da falta de resultados, mas principalmente por causa desses 2 fatores-chave que motivaram esse pedido dele. E esse vídeo é feito especialmente para vocês, então, que vêm me perguntando desde ontem o porquê dessa passagem tão curta dele pelo futebol paraguaio. Espero que esteja respondido. E se tu gostou desse vídeo e não deu like lá naquela hora,
Dá teu like agora, se tiver o botão hypar, geralmente tem pelo celular, aperta nele, é gratuito, e envia esse vídeo para outros colorados que podem ter a mesma dúvida, em grupos de WhatsApp, compartilha nas redes sociais, que colabora demais com o meu trabalho. E também quero te convidar a me seguir nas outras redes sociais, tem vídeos curtos diários sobre o Inter, sobre o mundo da bola no geral, todos os links estão aqui na descrição. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!